Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui corrigir o seu simulado, o simulado para o TCM São Paulo. Hoje nós vamos então fazer essa correção. Vamos lá então dar uma olhadinha aqui no material junto com o professor. Vamos lá, tá aí no quadro, olha só. Correção então do simulado 3 do TCM São Paulo. Vamos falar aqui do atendimento com qualidade, é isso aí. Bom, vamos lá então. A primeira questãozinha aqui, ela falava o seguinte, que os documentos de um arquivo possuem características diferenciadas, como gênero, espécie e natureza do assunto. Aplicando os conceitos teóricos de atendimento com qualidade e arquivologia, o contrato de aluguel, sendo um documento, pode ser classificado como... Bom, meu amigo, aqui você deveria se lembrar que a tipologia ela é formada pela espécie mais a função. Então aqui nós temos nada mais, nada menos do que a espécie contrato. Temos a espécie contrato e a função que seria de aluguel. Então, espécie mais função é igual ao tipo de documento. Então, voltando para as alternativas, se eu tenho espécie, que é o contrato, mais o de aluguel, que é a função, eu tenho aqui definida a tipologia deste documento. Então, a alternativa A não é, porque seria só contrato. A alternativa B também não é, porque o formato dele poderia ser um documento escrito, por exemplo, né? O gênero dele também não vai ser, tá? E o documento iconográfico, porque não é um documento que se passa ali por imagens estáticas e assim por diante. Então, lembre-se dessa dica, meu amigo. Falou em espécie mais função, estamos falando de tipologia. E é isso aí, gabarito letra C de casa, tipologia documental é igual a espécie mais a função. Exemplos, contrato, que é a espécie, de aluguel, que é a função. Outro exemplo, ata, que é a espécie, mais de reunião da CIPA, que seria a função deste documento. Tá bom? Então, veja, meu amigo, que não estamos falando dessas outras categorizações, dessas outras classificações. E a tipologia é uma classificação que costuma ter incidência em prova, motivo pelo qual a gente trouxe aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, manda aí para o professor Evandro Musi, pode ser pelo e-mail, pode ser pelas redes sociais, eu vou te ajudar a esclarecer essa dúvida, tá bom? Vamos lá então, meu amigo, vamos passar para a próxima questão, que dizia o seguinte: a fim de facilitar sua consulta, os prontuários dos servidores de um órgão público são armazenados em pastas suspensas e ordenados pelo método alfabético. Considere os nomes dos funcionários abaixo relacionados e indique a sequência em que devem ficar seus respectivos prontuários. Ana Carolina concurseira, Bianca aprovada de Jesus, Carla reprovada jamais, Dário estudioso sempre e João malandrão. Aqui é uma questão relativamente simples de ordenação de documentos de arquivo. Bastava você, aqui é a classificação, que uma das que mais cai, que é o método alfabético, tá? Então, lembre-se aí. Como que você classifica pelo método alfabético? Eu começo pelo sobrenome e depois eu passo para o prenome. É uma coisa simples, só que tem algumas regrinhas que a gente foi explorando aí nos simulados com vocês. Quem é a primeira vez que está fazendo simulado, faça os outros simulados. Simulado 2, por exemplo, tem outras questões com outros nomes. A gente vai variando conforme o simulado vai vindo, em questões mais simples, mais chatas, né? Mais complexas e por aí vai. Bom, com relação ao método alfabético, você tem que se lembrar do, da, dos, das, ele acompanha o último prenome, né, colocado, na verdade, ele não é passado com o sobrenome, né, porque o último sobrenome vai para o início. Então, vamos colocar aqui para ficar mais claro e você entender o que eu quero falar. Ana Carolina concurseira, como que é o arquivo? Concurseira Ana Carolina. Bianca aprovada de Jesus, como que é o arquivo? Jesus, Bianca aprovada de. Carla reprovada jamais. Como é que fica? Jamais Carla reprovada. Dário estudioso sempre. Como é que fica? Sempre Dário estudioso. João malandrão, malandrão, João. Sempre separados por vírgulas depois aí do sobrenome que é colocado ali, tá? Bom, então você percebeu que é isso que você tinha que fazer. Tem outras regras, né? Como a questão dos sobrenomes que exprimem grau de parentesco, santo, são. Tem diversas outras regrinhas, né? Eu trouxe aqui uma das principais, que mais tem incidência, que aí é o método alfabético, uma questão simples, com o uso do dos ainda, que não vai fazer tanta diferença assim para a nossa classificação. Mas vamos lá. Como é que fica então? Bom, aqui, meu amigo, a gente vai ver que o gabarito é a letra E. Por quê? Olha só, tá aqui, ó. Vamos lá. Como é que é o arquivo? Então, Ana Carolina concurseira. Vai ficar Ana Carolina, concurseira Carolina Ana. Aí nós temos lá
Bianca aprovada de Jesus. Como é que fica? Tá lá, ó. Jesus, Bianca aprovada de. Faltou o A maiúsculo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Carla reprovada jamais. Jamais, Carla reprovada. Aí temos lá. Dar estudioso sempre. Vai ficar sempre dar estudioso. Estudioso. E o João Malandrão. João Malandrão vai ficar Malandrão João. Então você já estabelece essa ordem. Primeiro coloque os nomes, né? Escreva os nomes para depois arquivar. Então você só vai inverter a ordem, colocar o último sobrenome para lá, respeitando as regrinhas nesse caso aqui. E aí é só colocar no método alfabético. O C vem antes do J. Aqui nós temos dois J, o jamais e o Jesus, mas é JA e o outro é JE. JA vem antes de JE, o A vem antes do E. E aí a gente passa para a segunda letra, né? O M vem depois do C, que vem depois do J, e vem antes do S, e por último o S. Tá vendo? Uma questão relativamente tranquila aí, dá para você ter acertado. Se ainda ficou alguma dúvida, manda aqui pro prof que eu vou te ajudar. E nossa última questão aqui de atendimento são exemplos de materiais classificados como permanentes, os a seguir listados, exceto um, que deve ser classificado como material de consumo, assinale-o. Bom, vamos lá. Nós temos os materiais permanentes e nós temos os materiais de consumo. Material permanente e consumo. Consumo é aquele que você consome em uma única vez ou em até pelo período de 2 anos. Uma cadeira, será que eu consumo ela rapidamente? Não, você vai utilizar por bastante tempo. Por um período superior a 2 anos? Espera-se que sim. Mesas, também. Não é consumido dentro de 2 anos nem imediatamente. Um ar-condicionado? Também não. O aparelho, né? O equipamento de ar-condicionado também não. Né? O ar em si é outra coisa, né, meu amigo? Não estou falando disso, é o equipamento. Então, o ar-condicionado você vai usar também por um período superior a 2 anos, ele não é consumido imediatamente. Livros, também. Claro, teoricamente, você pode botar fogo numa cadeira, pode botar fogo numa mesa, pode colocar fogo em um livro, mas aí é uma situação atípica, né? Não é que pelo uso normal ele vai ser consumido em 2 anos. Então, o que nos resta aqui são as canetas. Se você fizer um uso aí muito habitual das canetas, elas não chegam a durar meses, né? Às vezes até menos que isso. Chegam a um mês já acabou a caneta, já dependendo se você usar bastante. Então, realmente aqui, a única que não é classificada como um material permanente são as canetas. Tá aí o conceito para você, tá? Material de consumo é aquele que, em razão do seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física ou tem sua utilização limitada a 2 anos. O material permanente é aquele que, em razão do seu uso corrente, não perde sua identidade física, mesmo quando incorporado a outro bem e ou apresenta durabilidade superior a 2 anos. Então é isso, você viu que não tem segredo, tá? Se tiver alguma dúvida aqui nessas questões, um ponto ou outro aí que eventualmente não foi explicado no vídeo, pode mandar para o prof, adiciona lá, segue o professor Evandro Musso nas redes sociais, no Instagram, pode mandar dúvida por lá, pode mandar pelo e-mail do Qualis. O que importa é você não ficar com dúvida, tá bom? Quero agradecer sua presença aí e desejar um bom dia de estudo. Até mais!